A ideia básica por trás da criogenia é simples. Consiste em congelar o corpo de uma pessoa após sua morte, na esperança de que no futuro seja possível curá-la de qualquer doença que tenha levado à sua morte. Uma vez que a cura seja encontrada, a pessoa morta seria trazida de volta à vida. Isso pode parecer plausível à primeira vista, mas para mim a lógica por trás desse conceito é apenas superficial. Os primeiros experimentos envolvendo a preservação criogênica de células humanas tiveram início em 1954. Foi até abril de 1966 que o primeiro corpo humano completo foi congelado. Essa primeira tentativa estava destinada ao fracasso, uma vez que a mulher em questão já estava morta e embalsamada 2 meses antes de ser congelada. Não daria certo, pois o processo de embalsamamento é prejudicial. O fluido de embalsamamento contém formaldeído, que é extremamente venenoso. Desde o início ficou claro que essa tentativa seria um fracasso. Todos os corpos foram congelados, de certa forma, pelos seus próprios parentes. No entanto, isso pode ter sido apenas uma tentativa de ver o que aconteceria com as células de um corpo humano quando congeladas, em vez de um esforço genuíno para preservar a mulher para um renascimento posterior, o que teria sido objetivamente impossível no seu estado. O primeiro corpo congelado, com a intenção de ser descongelado e trazido de volta à vida, era o professor de psicologia James Bedford, e uma das pessoas responsáveis por esse evento histórico foi Robert Nelson. Robert, um técnico de concerto de TV fascinado pela criogenia, tornou-se presidente da Sociedade de Criogenia da Califórnia. Apesar de não ser cientista nem ter concluído o ensino médio, ele assumiu com a responsabilidade de lidar com os corpos congelados. Armazenou-os de forma improvisada na garagem de um amigo, mas logo teve que alugar um cofre devido à falta de dinheiro. As taxas para manter os corpos congelados eram altas, e nem estranhos nem membros da família estavam dispostos a contribuir financeiramente para sustentar essa esperança de retorno à vida. Com o dinheiro esgotado, Robert fechou o cofre e desapareceu, deixando 9 corpos para descongelar e se decompor. James Bedford, que ainda está preservado até hoje, é o único caso de uma pessoa congelada antes de 1974 que não foi descongelada. Apesar dos desafios iniciais, congelar uma pessoa não é uma tarefa fácil. Bom, eu gostaria de dizer que as coisas mudaram e melhoraram significativamente, e em certa medida isso aconteceu. Em vez de apenas algumas pessoas armazenadas em uma garagem, agora existem cerca de 500 pessoas criogenicamente congeladas em todo o mundo, com uma grande maioria nos Estados Unidos. Em alguns casos, apenas o cérebro é congelado, talvez na esperança de que ele possa ser descongelado e ter sua consciência transferida para uma máquina ou colocada em um novo corpo. No entanto, não há planos concretos para descongelar qualquer um desses indivíduos, e na verdade não se sabe ao certo como isso poderia ser feito. É difícil dizer o quanto a ciência avançou nesse sentido. Para começar, a pessoa precisa estar morta, pois do ponto de vista legal e ético, realizar o procedimento em uma pessoa viva teria sérias complicações. Além disso, seria considerado assassinato. No entanto, após a morte, uma pessoa pode optar por ter seus restos mortais tratados de acordo com sua vontade. Em muitos países, a prática de congelar corpos é totalmente ilegal, e o método aceitável é o enterro, a cremação ou a doação para a ciência. Uma vez que a pessoa tenha falecido, é importante agir rapidamente, pois a decomposição começa imediatamente e o cérebro se decompõe mais rapidamente do que o resto do corpo. O processo de decomposição pode começar minutos após a morte, o que torna essencial congelar o corpo de forma segura. No entanto, as empresas que realizam o congelamento ainda não resolveram todos os principais problemas relacionados ao congelamento do corpo humano. Um dos principais desafios é que cerca de 60% do nosso corpo humano é composto de água, e quando a água congela, forma cristais de gelo. Esses cristais de gelo podem se formar dentro das células e romper as membranas celulares, causando danos irreparáveis. Uma tentativa de evitar esse problema foi conhecido como congelamento programável lento, em que o corpo era congelado gradualmente ao longo de várias horas na tentativa de evitar a formação desses cristais de gelo. Na década de 1980, uma nova técnica foi desenvolvida para aprimorar esse processo. Em vez de congelar o corpo lentamente, os cientistas optaram por seguir o caminho oposto e congelá-lo o mais rápido possível por meio de um processo chamado vitrificação. Esse processo de congelamento rápido envolve o uso de substâncias crioprotetoras para proteger os tecidos contra os danos durante o congelamento. Essas substâncias são encontradas na natureza em certos animais do Ártico e da Antártica, o que parece ser uma abordagem natural. Em altas concentrações, os crioprotetores podem impedir completamente a formação de cristais de gelo. Os primeiros crioprotetores que permitiram a vitrificação em taxas de resfriamentos baixas foram desenvolvidos na década de 1990. Essas soluções
soluções também foram testadas em cérebros de animais que foram congelados e posteriormente descongelados, sem nenhum dano resultante dos cristais de gelo. Isso representa a ciência em seu melhor, exceto pelo fato de que houve danos celulares graves resultantes da desidratação e da alta toxicidade dos crioprotetores. Esse mesmo problema surgiria em corpos humanos. Mesmo que uma solução melhor seja encontrada, cada pessoa atualmente congelada já estará danificada além do reparo. Os circuitos neurais do cérebro estão simplesmente muito danificados pela vitrificação, mesmo que as células não tenham sido danificadas pelos cristais de gelo. Bom, a verdade é que a criogenia, como uma forma de congelar e reviver o ser humano por completo, é apenas um sonho absoluto. Não pode ser realizado, pois uma vez que você está morto, o processo danifica o corpo além de qualquer reparo. Todos nós devemos aceitar o fato de que iremos morrer um dia e continuar com as nossas vidas, em vez de perseguir incessantemente a entediante e torturante busca pela imortalidade. Eu sei que tudo isso pode parecer pessimista, mas é a realidade. Bom, obrigado por assistir.